E hoje no canal do Jonas tem bolo de brigadeiro de liquidificador. Hoje eu vou ensinar esse bolo aqui que fica com uma massa perfeita, super fofinho. Uma receita muito prática para você fazer. Vamos agora a receita do nosso bolo de chocolate de brigadeiro de liquidificador. Aqui vai ser utilizado 3 xícaras de chá de farinha de trigo. Xícaras de 250 ml. 3 quartos de xícara de achocolatado. 3 ovos inteiros, 100 ml de óleo, aqui é de soja, 1 xícara e meia de chá de leite, tudo em temperatura ambiente, 1 xícara de chá de açúcar, 1 colher de sopa de fermento bem cheia. Essa cobertura aqui eu vou utilizar de brigadeiro, eu vou utilizar 1 lata de leite condensado, 2 colheres bem cheias de achocolatado, pode ser chocolate em pó também, e 150 gramas, um pacote daquele médio de granulado, chocolate granulado, 1 colher de sopa de margarina bem cheia, 1 xícara de chá de leite, esse leite aqui a gente vai usar para molhar o bolo, 2 colheres de achocolatado, forma untada e enfarinhada, somente no fundo. Pessoal, está mostrando a forma que eu estou utilizando nessa receita. Essa forma é um aro de 30 centímetros de largura por 10 de altura. Essa aqui é a medida da minha forma que eu vou utilizar nessa receita. Que fica esse bolo certinho, ele fica alto e não dá erro com esse tamanho de forma aqui. Essa aqui eu vou colocar no liquidificador o leite, vai todo o leite aqui, os ovos. Essa receita é bem prática, que vai tudo aqui no liquidificador, então ela fica bem mais fácil de ser feita. Esse bolo não fica com a massa embatumada, fica um bolo bem levinho, igual que fosse feito na batedeira. Vai também aqui o óleo, vai bater todos os líquidos primeiro. Coloquei tudo aqui, agora eu vou bater essa mistura por 5 minutos até dissolver bem tudo aqui. Agora que eu já bati todos os ingredientes líquidos aqui no liquidificador, eu vou colocar o achocolatado, a farinha de trigo e o açúcar. Vai tudo aqui para misturar na massa. Agora eu vou bater tudo aqui até dar uma boa misturada nessa farinha de trigo. Para misturar bem, é coisa de uns 3 minutos. Já mistura tudo aqui para a gente dar continuidade na receita. Eu bati aqui até misturar bem os ingredientes. E ficou assim a consistência da massa. Olha só, ela fica uma massa leve já, não fica muito pesada. Agora eu vou vir com o fermento aqui. E vou misturar bem esse fermento sem colocar para bater mais no liquidificador. Vou misturar todo esse fermento aqui na mão mesmo, para ele dar a consistência certa na massa aqui e desenvolver bem. Não precisa ligar o liquidificador, senão ele perde a força, o fermento. Eu faço assim, e dá certinho a minha receita aqui, desse bolo de liquidificador. Eu faço assim, que essa receita aqui ela vai ficar bem leve, e não precisa bater muito o trigo, para ele não pegar, ativar o glúten e ficar com a massa pesada. Fazendo assim a massa vai ficar leve e não vai criar aquele peso. Que geralmente o bolo do liquidificador se perde a receita quando bate muito nele ou mexe demais aqui na colocação do fermento. Então fazendo assim ele já vai dar diferença na hora que você colocar ele para assar. Ele vai ficar bem diferente já a massa. Já misturei todo o fermento aqui. Agora eu vou untar a forma. O fermento ficou assim depois de bem misturado. Olha só como ele dissolve bem. Fica bem dissolvido, a massa já fica com uma leveza bem emulsificada aqui do fermento. Já untei a minha forma aqui com margarina, somente o fundo, e untei com farinha de trigo. Agora com a forma untada, eu venho e coloco a massa aqui. Olha só a consistência da massa, como fica uma massa boa. Uma massa bem leve já, fica bem emulsificada, uma massa própria para bolo de chocolate mesmo. Bem úmida. Uma massa perfeita, essa massa de liquidificador desse bolo de brigadeiro. Como eu estava falando aqui, pessoal, eu coloquei nessa receita, como foi usado o óleo,
ela vai ficar úmida, vai ficar com uma consistência um pouco diferente de quando usa margarina. Assim o bolo vai ficar um pouco mais úmido, vai ter um crescimento melhor. É o jeito certo de fazer esse bolo de brigadeiro. Agora eu vou colocar em forno a 180 graus por uns 35 minutos, ou até ele ficar bem dourado aqui em cima, que ele vai ficar um pouquinho escuro por ser de chocolate esse bolo. Vai fazendo o teste até ver quando está assado. Eu fico colocando o palitinho, se o palitinho sair seco, o bolo já está assado. Olha, pessoal, como ficou o bolo depois de assado. Esse bolo assou por 35 minutos. Eu fiz o teste do palito aqui, saiu tudo limpinho. Não tinha massa nenhuma grudada, então ele já está assado. Eu vou agora cobrir ele aqui com um brigadeiro. E essa é a finalização desse bolo. Mas nada impede aqui que você possa fazer recheado com o recheio de sua preferência. E assim finalizar esse bolo, que essa massa funciona muito bem também com recheio, porque ela fica uma massa bem úmida, então dá certo para rechear. Aqui na panela eu já coloquei o leite condensado, a margarina e o achocolatado. Aí eu vou misturar isso aqui muito bem para dissolver tudo aqui com o fogo desligado, para depois ligar o fogo. Esse brigadeiro vai ficar com uma consistência mole para poder fazer a cobertura desse bolo. Esse aqui não é duro, porque não é para recheio, é só para cobertura. Vou deixar cozinhar aqui por mais ou menos uns 5 minutos para ele ficar bem molinho. Assim, quando ele der de começar a ferver aqui na lateral, eu já desligo o fogo. Essa daqui é a consistência do brigadeiro. Olha só, ela está aqui com cozimento de 4 minutos, ele fica assim. Ele não está grosso para desgrudar da panela, mas já está com uma consistência aqui para ficar mole, mas com um pouco de consistência para poder cobrir o bolo. Essa aqui é a consistência exata para usar na receita. Vou deixar ele esfriar bem agora, para depois a gente dar continuidade aqui na receita, para poder cobrir o bolo e assim finalizar. Assim ficou, pessoal, nosso bolo de brigadeiro de liquidificador, com essa massa perfeita, que fica super saboroso, uma receita muito boa, para você fazer na sua casa, que fica perfeita. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no meu canal, ativar as notificações e deixar o seu like.